Olá, nós somos a SS Estatística, eu sou o professor José Alberto e o nosso contato está aqui nessa folha. Hoje nós vamos falar sobre a mais importante distribuição da estatística. Sem sombra de dúvida, é a distribuição normal. E a gente já vai entender por que ela é tão importante assim, tá ok? Vamos começar então. Sem dúvida é a mais importante das distribuições contínuas de probabilidade. Além de descrever uma série de fenômenos financeiros, físicos, etc., ela possui um grande uso na estatística inferencial. Por exemplo, toda vez que a gente for tentar fazer um teste paramétrico, tal como o teste T, ANOVA, e aí toda a cadeia de ANOVA, medida repetida, Zone-Way, Two-Way, Multi-Way, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, etc., assim como regressão, enfim, todos os modelos lineares geral, eles vão precisar de normalidade nos dados. Veja, eu estou falando de modelo linear geral, não um modelo linear generalizado, que foi justamente uma classe de modelos criada para quando você não tem normalidade, tá ok? Isso a gente vai ver em cursos mais para frente. Ok. É inteiramente descrita por seus parâmetros, assim como toda a distribuição, né? Que no caso aqui é a média μ e o desvio padrão sigma. Ou seja, como nas outras distribuições, se você conhece os parâmetros, você consegue determinar todas as probabilidades dessa distribuição. Tá ok? Um uso interessante dessa distribuição normal é como aproximação para cálculo de outras distribuições, quando o número de observações fica grande, ou seja, quando n é maior que 30. É muito conhecida a aproximação normal, a aproximação da binomial para normal, da Poisson para normal, mas você pode aproximar muitas outras distribuições além dessas que são geralmente dadas nos cursos, né, de graduação, tá certo? Essa importante propriedade, ela provém do teorema de limite central, que diz que toda soma de variáveis aleatórias, independente da média, de média finita e variância limitada, é aproximadamente normal desde que tenhamos um n maior que 30. Ok? Ok, vamos seguir. Bom, uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade for dada por essa funçãozinha aqui, né? Parece um pouco, né, complicada. Ela é a nossa famosa normal, com média μ, variância sigma 2. No caso aqui, nós temos o desvio padrão. Aqui está a variância. E essa x, ela varia, né? Essa variável, ela vai de menos a mais infinito, tá certo? E a gente usa essa notação para representar uma distribuição normal. X tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. A variação natural de muitos processos industriais é realmente aleatória, né? Embora as distribuições de muitos processos possam assumir uma variedade de formas. Muitas variáveis observadas possuem uma distribuição de frequências que é aproximadamente normal. Uma distribuição normal de probabilidade, uma distribuição de probabilidade normal. Quando a gente fala aproximadamente, é que a gente nunca vai ter uma normal exata, né? A gente vai ter alguma coisa aproximada. Quando alguém fala para você assim, eu preciso de normalidade nos dados, eu quero dizer o seguinte, a minha distribuição, a distribuição da minha amostra, né, que eu vou submeter a um determinado tratamento, a um determinado teste, ela precisa ser aproximadamente normal, tá ok? É isso que a gente quer dizer quando fala que os dados têm que ser normais. Ok. Quando o μ e o sigma, né, não são conhecidos, o que é o quase mais comum, geralmente a gente trabalha com amostras, né, a gente não trabalha com população, e isso aqui são parâmetros populacionais, esses valores eles são estimados através da sua média amostral e seu desvio padrão amostral, respectivamente dado por essas duas fórmulas aqui, tá certo? Já bastante conhecido, creio que vocês já devem ter visto isso. Para cada valor de μ e sigma, né, e ou sigma, temos uma curva de probabilidade diferente, tá certo? Ou seja, quando você muda o μ e o sigma, você vai ter um tipo de curva diferente, tá? Dependendo, é claro, ela pode ser mais concentrada, dependendo aqui do nosso sigma, né, ou mais distribuídas, né, no eixo lá. Porém, para se calcular áreas específicas, faz-se uso de uma distribuição particular, que é a distribuição normal padronizada, a qual
a distribuição normal com média μ, a qual é, na verdade, a distribuição normal com média μ e variâncias 1. O desvio padrão também é 1, é claro. Para obter tal distribuição, isto é, quando se tem uma variável x com distribuição normal com média μ diferente de 0 e desvio padrão diferente de 1, a gente deve reduzir a uma z, que a gente chama de z, né? Efetuando a seguinte transformação, tá ok? Já vamos entender por que eu preciso fazer isso, tá? Por que eu preciso fazer essa transformação quando eu tenho uma variável normal qualquer, com variância e média qualquer, ok? Bom, por que eu preciso? Porque quando eu quero calcular a probabilidade da normal, eu vou ter que fazer o quê? Como trata-se de uma distribuição contínua, eu vou então integrar essa distribuição, né, essa função, dentro dos limites que me interessam. Por exemplo, uma distribuição, eu quero saber a probabilidade desse x variar de A até B. Então eu vou calcular o quê? A integral da nossa função normal de A até B, né? Infelizmente, né, essa normal, a integração dessa função, ela não possui uma solução analítica. Sendo assim, seu cálculo deve ser realizado por um método numérico. E aí, você pode, se você quiser realmente fazer através da integral, você vai aplicar aquele método numérico que você aprendeu lá na graduação, através de Newton Raphson, aqueles caras lá, né? Então, para sanar essa dificuldade, a função deve ser padronizada, como a gente já falou no slide anterior, com a substituição dos parâmetros por média zero e desvio padrão 1. Essa nova distribuição, conhecida por normal padrão, está tabelada em todos os livros de estatística e deve ser usada para calcular a probabilidade desejada. Ou seja, quando eu vou calcular uma probabilidade, eu preciso primeiro transformar ela numa normal 0,1, porque aí eu posso usar a tabela que está lá no final do livro e eu calculo tranquilamente essa probabilidade, tá ok? Bem, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor isso, tá ok? Suponha que o peso médio de 800 porcos de uma certa fazenda seja de 64 quilos em média, né? E o desvio padrão é de 15 quilos. Supondo que este peso seja distribuído de forma normal, quantos porcos pesarão entre 42 e 73 quilos, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma normal, com média 64 e desvio padrão 15. Para resolver esse problema, primeiramente devemos padronizá-lo, ou seja, eu quero calcular essa probabilidade aqui, a probabilidade do peso, né? O x é o peso, está entre 42 e 73. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a padronização. Vou subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, né? Faço isso dos dois lados, né? Dos dois extremos aqui da probabilidade e faço literalmente aqui no x também. Subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Resolvendo esses dois lados, eu vou ter menos 1,47. Essa parte aqui, que é a minha transformação, ela chama z, né? Que é exatamente a minha tabela normal, 0,1. Z é a tabela normal padrão, 0,1. 0,1 quer dizer média 0, desvio padrão 1. Então, essa z ela vai variar. Esse x variando de 42 a 73 é o mesmo que a z variando de menos 1,47 até 0,6. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar 0,6, que é essa parte positiva aqui, ó, pegar toda essa parte positiva e depois extrair essa parte que não me interessa, porque o que eu quero, o meu interesse é apenas essa parte aqui azul. Tá? Então, eu vou pegar toda essa parte, ó, que é 0,6, calcular a probabilidade até aqui, tá? E depois eu vou subtrair com essa parte que não me interessa, que é essa parte vermelha aqui que eu tenho que tirar fora, tá? Então, olhando aqui na tabela normal, essa minha tabela aqui é acumulada, tá? Então, ela tem lado menos infinito até o mais infinito. Então, eu peguei só os valores que me interessam. Por exemplo, aqui, ó, o 0,6, ele dá 0,60, né? Ele dá 0,727557. E o menos 1,47 dá 0,0708. Isso aqui vai me dar, essa continha aqui vai me retornar 0,6549. Ou seja,
se eu estiver interessado, por exemplo, no peso médio de 800 porcos, eu preciso apenas multiplicar 800, porque esse aqui é o peso médio de um porco, nesse intervalo de peso. Então, eu multiplicaria aqui por 800 e obteria o número de porcos que é dessa fazenda, que estão entre 42 e 73 quilos, tá ok? Muito bem. Tá. Distribuição normal. Outro exemplo aqui. Dados de uma pesquisa mostram algumas informações sobre o tempo de cirurgias para a reconstrução de ACL em hospitais com alto volume de cirurgia. A partir dos dados foram calculados o tempo médio, aqui o MI, em minutos, né, com desvio padrão, o sigma 14. Tá? Então vamos resolver cada uma dessas perguntas aqui. Primeira pergunta. Qual é a probabilidade de uma cirurgia, ACL, em um hospital com alto volume de cirurgias, requerer um tempo maior do que 2 desvios padrões acima da média? Ou seja, eu quero que o X seja a média mais 2 desvios padrões. Né? A média é 129, desvio padrão 14. Eu fazendo essa continha, eu vou ter 157. E aí agora eu posso aplicar então a minha transformação para tornar essa normal uma normal padronizada. Essa continha é feita dessa forma. Eu tenho aqui menos a média dividido pelo desvio padrão, vai me dar 2. E aí, como a minha tabela normal ela é acumulada, sempre acumulada à esquerda, né? Então eu vou ter que fazer um pequeno truque aqui para poder calcular essa probabilidade. Eu vou fazer que o P de Z maior que 2 é igual a 1 menos o P de Z menor que 2. Veja que aqui tanto faz ser igual ou menor ou maior, tá? A igualdade não existe porque, na verdade, numa distribuição contínua, o ponto igual, ele não existe, tá? Ele existe só em intervalo. Então não faz diferença. Alguém pode pensar, mas cadê o igual? Não faz, você pode colocar ou não colocar, dá na mesma, tá? Então aqui eu vou fazer 1 menos o P de Z igual a menos 2. Então esse P de Z menos 2 é 0,9775. Então fica 1 menos esse valor. Então a probabilidade, né, de uma cirurgia em um hospital com alto volume de cirurgia requerer um tempo maior do que 2 desvio padrão acima da média é de apenas 0,228, ou seja, 2,28%. Ok? Continuando, vamos fazer o próximo item. Qual a probabilidade de uma cirurgia, ACL em um hospital com alto volume de cirurgia, ser completada em menos de 100 segundos? Ou seja, ó, menos de 100 segundos, né? Ok. Essa aqui está direta, né? Eu só vou aplicar aqui a transformação dos dois lados, desse lado literal, que eu quero obter o Z, e desse lado aqui eu faço a continha e obtenho menos 2,0714. Tá certo? Esse valor eu venho aqui, ó, menos 2, ele dá 0,0192, tá? Que é esse pedacinho aqui, tá? Então, é praticamente 2%, muito baixa essa probabilidade, né? Lembrando que a média é 129, né? Então, é muito baixa essa probabilidade. Deu aqui 0,0192. Terceiro item. Em qual tempo a probabilidade de uma cirurgia ACL em um hospital com alto volume de cirurgias é igual a meio? É igual a 0,95%. 95% no caso, né? Então eu quero saber um valor que me dá 95% dessas cirurgias, né? Tá certo? Então eu vou fazer o quê? Vou transformar aqui, né, a minha normal padrão. Vou usar os valores. Veja que eu não tenho um valor aqui. Eu preciso descobrir esse valor. Exatamente o que eu estou querendo. Saber quantos minutos eu preciso, tá? Para ter 95% de probabilidade. Olhando aqui na minha tabela, o que eu percebo? Ó, que quando eu quero 95%... Agora eu vou olhar aqui dentro, né? Para ver onde está 95%. Está aqui entre 164 e 165, tá certo? Então por isso eu vou pegar... eu vou pegar o valor médio aqui, ó, 1,645. Ou seja, para que essa Z seja menor que um valor seja igual a 0,95, eu tenho que igualar esse valor a 1,645, tá? Se eu colocar 1,645 aqui, isso aqui está correto, segundo a tabela. Então eu vou igualar esses dois valores, tá? Igualo aqui e de onde eu obtenho que x é igual a 152,03 minutos. Ok? Seguinte,
Letra D. Se uma cirurgia requer 199 minutos, o que você conclui sobre o volume de tais cirurgias em hospital? Explique. Bom, quando eu coloco aqui 0,99, vou calcular a probabilidade. Aqui deu um valor muito elevado, né? Lembrando que acima de 3 a probabilidade já é praticamente nula, tá? Ou seja, eu coloquei aqui um valor muito baixo, abaixo de 1%. E a gente pode dizer o seguinte, ó, que cirurgias com esse tempo, elas são muito raras, né? Menores que 1% de ocorrência nesse hospital, tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês sobre distribuição normal. A gente tem muita coisa para falar sobre normal. Por exemplo, quando a gente resolve fazer aproximação normal, né, de outras distribuições, e a gente vai ver isso em outros vídeos. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima. Muito obrigado.